Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e com vocês Google Planilhas. Mas por que eu estou vendo o Excel aqui na minha tela? Porque eu preciso demonstrar uma funcionalidade que o Excel aparentemente tem, mas não funciona do jeito que nós esperamos que ela funcionasse. E o Google Planilhas, que eu já estou com ele aberto aqui atrás, inclusive em mais de uma janela, consegue fazer isso naturalmente por ser basicamente baseado na internet. E eu vou começar barganhando o seu like, deixe o seu curtir aqui embaixo para dar apoio para o canal e inscreva-se para saber das novidades que estão acontecendo. Se você não gostar do vídeo, você tem o direito de dar dislike, mas chega até o final que eu acho que vai valer a pena, você vai gostar. Vamos lá. O recurso apresentado, que inclusive está na descrição desse vídeo, faz com que você consiga proteger determinadas áreas da planilha. Não somente a planilha inteira, ou seja, se eu quiser proteger somente algumas células dessa planilha, eu consigo, só que não de uma forma geral, para um determinado usuário. Você vai ver isso acontecer e é muito interessante. E antes de glorificar, basicamente do nada, o Google Planilhas, saiba que o Excel ele tem essa funcionalidade, ela é pouco explorada, está debaixo aqui do menu Dados, se eu não me engano, não, Revisão, isso. Do lado aqui do proteger planilha e proteger pasta de trabalho, você tem aqui uma opção chamada permitir a edição de intervalos. Quando você clica nessa opção, você vê que o Excel ele já te dá uma cara diferente para você basicamente dizer que você pode proteger determinadas áreas da planilha. Ou seja, um intervalo de células específico. Você pode até definir uma senha para esse intervalo. E é claro, você tem uma configuração adicional aqui de permissões, que dá a entender que ela é um pouco diferente daquela proteção da célula que você desativa o bloqueio dela, algo que eu falei numa live já tem algumas semanas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acompanhar. Quando eu clico nesse botão de permissões, ele abre para mim essa caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo não é do Excel, essa caixa de diálogo é do Windows. Ou seja, para você adicionar um usuário, você precisaria caçar na lista de usuários que você tem, ou no seu computador, ou no domínio da sua empresa. Até funciona se você tiver na sua empresa e quiser proteger isso em contexto dos usuários que estão trabalhando ali na tua área. Porém, se você está mandando isso ou para um cliente ou para um parceiro, você não faz a mínima ideia de qual é o e-mail dele, qual é o usuário dele, você nem consegue acessar isso daqui. Ou seja, não é feito para funcionar dessa forma. O Excel ainda peca nesse sentido. E para não dizer que fechando tudo aqui, vou fechar o Excel porque já sei que ele não consegue fazer isso. Eu fui no Excel Online para ver se ele tinha essa funcionalidade e pelo menos eu não consegui ver nada aqui no menu Revisão ou no menu Dados em relação à proteção para que eu pudesse dizer que, olha, eu quero proteger um determinado intervalo. Mesmo se for no compartilhamento, eu não consigo dizer os identitários podem editar. Se ele pode definir, por exemplo, se eu consigo proteger uma área específica, ou só o arquivo inteiro, ou se eu dou acesso total, ou se eu dou acesso restrito. Ou seja, o Excel, nesse momento, ele não tem essa funcionalidade muito evoluída, porém, o Google Planilhas vai dar um show, conforme eu vou mostrar a partir de agora. Explicando para vocês o que eu tenho configurado aqui na minha máquina para tornar esse tutorial possível. E é óbvio, porque com uma conta somente eu não conseguiria demonstrar essa funcionalidade. Eu preciso de mais contas. Então eu tenho 3 contas logadas nesse momento. Cada uma em uma janela que está aqui embaixo. Então eu vou chamar esse cara que está aqui à esquerda como o professor. Esse do meio de aluno 1 e esse último aqui da direita de aluno 2. Por que eu estou chamando assim? Porque eu vou utilizar como exemplo uma lista de presença. Sendo que eu tenho aqui a coluna data, professor, aluno 1 e aluno 2. Seria basicamente uma forma de eletronicamente registrar a presença para uma aula, por exemplo. Então, se eu quisesse para a aula do dia 13, por exemplo, o professor daria lá, assinaria o nome dele, professor Tomás, o aluno 1 iria lá e digitaria presente, o aluno 2 ia lá e digitaria presente. Só que é claro, eu posso fazer essa chamada, ter o trabalho, ter um buzilhão aqui de colunas e fazer isso para todos os alunos, ou dizer, olha, aluno, é sua responsabilidade ir lá e dar um check de presente. É claro, isso aqui é só um exemplo. Poderia ser alguma outra coisa. O que eu quero fazer, finalmente aqui, é dizer, olha, o professor ele pode ali assinar a coluna de aluno, mas só o aluno 1 pode editar aquela coluna de aluno 1, só o aluno 2 pode editar aquela coluna de aluno 2,
e o Google Planilhas deixa você fazer isso. Como? É o que eu vou mostrar agora. Como eu disse para vocês, tá aqui aberto o Google Drive, que na verdade seria o OneDrive, o lugar onde o Google armazena basicamente os arquivos que você salva no Google Planilhas. E por enquanto eu não estou vendo aqui nada. Por quê? Não tenho acesso a nada. Essa planilha, ela, por enquanto, ela é só dessa conta do professor. Então eu preciso começar compartilhando essa planilha. Aliás, um recurso que vale um vídeo só dele, eu vou fazer talvez para a semana que vem, que é um recurso bastante poderoso e merece ser explorado do Google Planilhas. Eu vou começar clicando aqui nesse botão gigante verde ali à direita, chamado compartilhar. Eu vou clicar aqui no avançado só para ter certeza que somente eu, que sou o proprietário do arquivo, posso vê-lo, e é assim que está. E apertei ESC para fechar a planilha, e eu vou adicionar usuários aqui. Como é que adiciona usuários? Contas do Google, contas do Gmail, ou contas válidas do Google Aplicativos, por exemplo. Não vou entrar nesse mérito agora, mas, por exemplo, sua empresa pode contratar os serviços do Google e você vai ter lá no seu tomás@nomedaempresa.com usando toda a infraestrutura do Google. Isso é muito bacana. E isso aqui faz, toda essa base de usuários participa via a configuração disso daqui. Mas eu vou me concentrar somente em contas do Gmail agora. Então, antes de ir em frente, lembra aquela pequena telinha que eu mostrei para você do Excel, em que você precisaria adicionar usuários do computador? Isso é basicamente natural do Google. Por quê? Para você conseguir usar o Google Planilhas, você precisa de uma conta do Google. A sua conta do Google, seu e-mail vai ser blá@gmail.com, e todos os usuários que forem acessar o Google Planilhas também terão um Gmail, e é assim que você controla quem pode ver, e é assim que a gente vai controlar quem pode acessar o que na planilha. Então eu vou começar adicionando aqueles outros dois caras, o aluno 1 e o aluno 2. Eu sei os e-mails deles. Eu vou digitar aqui, vocês não estão vendo esses e-mails por uma questão de proteção, porque senão vai ser uma bagunça. As permissões aqui à direita, eu vou deixar poder editar, não precisa mexer nisso, porque eles vão precisar editar a planilha. @gmail.com. Vou dar um enter, certo? São duas contas que eu criei para me ajudar nesse tutorial. Eu vou clicar em enviar. Esses caras provavelmente já receberam uma notificação no Gmail deles que, olha, você ganhou acesso a uma planilha nova. Não vou mostrar isso aqui porque é basicamente natural, mas a partir de agora, se eu for, por exemplo, lá na conta do aluno 1 e atualizar a página do meu Google Drive, a lista de presença agora está aparecendo. E eu posso abri-la. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o aluno 2. Vou carregar a página e, bom, está aparecendo ali para mim. Então, passo número 1, vou abrir para o aluno 1, vou chamar de aluno 1, essa janela do meio, e aluno 2, que é aquela janela que está ali à direita. Muito bem, todos têm acesso, todos estão vendo, e o Google Planilhas é tão bonzinho que ele mostra aqui em cima, tá vendo? Quem está acessando a planilha ou quantas pessoas estão acessando a planilha e circula, né? Destaca com uma borda onde cada um dos usuários está repousado ou mexendo na planilha naquele momento. É um recurso bastante bacana. Vou explicar no vídeo em que eu falo de compartilhamento de planilhas do Google. Muito bem, qual que é o problema disso daqui? Eu vou lá na minha janela do dono da planilha e vou dizer que, por exemplo, o aluno 1 esteve presente no dia 13 de março, por exemplo. O aluno 2 esteve presente. O grande problema é que, como os outros usuários, no caso, alunos, precisam ter acesso a essa planilha para que eles possam editar, possam dizer, olha, eu estive presente esse dia, eles não só têm acesso à coluna que pertence a eles, mas têm acesso a todo o resto. Eles podem ir lá e basicamente destruir os dados de todo mundo, certo? Apagar ou escrever basicamente onde eles não devem. 1/1 de 2090, por exemplo. Uma data válida, mas não tem nada a ver. Eles têm muito acesso onde eles não deveriam, e é aqui que o Google Planilhas começa a brilhar. Então eu vou voltar lá na primeira janela, que é a do dono da planilha, e vou começar a configurar essas permissões. E como é que eu faço isso? Menu dados, e tem essa opção aqui chamada páginas e intervalos protegidos. Eu vou clicar nesse cara e vocês vão ver que tem uma aba aqui à direita que já abriu para mim, páginas e intervalos protegidos. Por enquanto eu não tenho nada, essa lista está vazia, e eu posso começar adicionando algumas permissões, ou no caso,
página ou intervalo que eu quero proteger ou liberar, por exemplo. E eu vou começar fazendo o seguinte. Ele permite, não sei se você está vendo aqui, que eu adicione ou um intervalo ou uma página, que eu defina permissões para elas. Primeira coisa que eu vou fazer é, existe a área do professor, que é aquelas duas colunas ali que estão à esquerda, existe a área dos alunos, que é tudo para a direita. No caso, eu tenho um intervalo conhecido, que é somente C e D. Então, primeiro eu dou uma descrição para saber o que significa essa permissão, né? Proteção do professor. E eu vou dizer que eu quero proteger a página 1 inteira, certo? Eu posso inclusive adicionar células como exceção. Eu vou fazer isso para demonstrar a funcionalidade, não precisaria, porque depois eu posso liberar essas áreas com outros tipos de permissão, no caso de intervalo. Segue e depois você pode explorar isso com um pouco mais de detalhes. Então eu vou dizer, olha, eu quero proteger então a minha página inteira, o Google Planilhas chama isso aqui de página, não de planilha, diferente do Excel. E eu vou dizer que eu quero proteger a coluna C e a coluna D. E o jeito que eu faço isso, o jeito mais fácil, é com essa sintaxe aqui, C e D. Quando você só menciona as letras, ele se refere à coluna inteira, e não somente a uma linha específica, ok? E eu não preciso definir permissões, eu acredito. Ah, preciso. Eu vou dizer que somente o dono da planilha é que tem acesso a tudo isso daí. Eu vou dar em concluído. Os outros dois são o aluno 1 e o aluno 2. Eu não preciso fazer mais nada, por enquanto. O professor continua, que é o dono da planilha, que eu estou acessando agora, continua podendo acessar basicamente tudo, né? O professor Tomás, o aluno 1 esteve presente, o aluno 2 esteve presente. Muito bem. Mas eu quero que os alunos preencham isso daqui, então eu vou apagar. Então eu vou lá, nessa janela do meio, que significa que representa o aluno 1, e eu vou dizer que, olha, eu estou presente. Ah, mas eu sou um aluno mau, eu quero aqui vir bagunçar no professor. Eu cliquei em del para tentar deletar o conteúdo daquela célula, ele me deu isso daqui. Você está tentando editar uma célula ou objeto protegido. Se precisar editar, entre em contato com o proprietário da planilha. Bacana, já estou protegendo determinadas áreas da minha planilha de uso indevido. Vida bonita, eu vou lá na janela do aluno 2, certo? E vou também marcar a minha presença. Presente. E vou tentar bagunçar a vida do professor. Não posso, porque eu já defini que aquela é uma área protegida. Bacana. Até aqui, vim naquelas outras áreas, eu desprotegi somente a coluna C e D. Maravilha. Ainda tem um problema, porque eu estou como aluno 2 aqui, eu posso ir lá e bagunçar a vida do aluno 1, porque eu somente protegi a planilha, exceto aqueles dois intervalos. Tem como eu corrigir isso? E é aqui que o Google Planilhas brilha maravilhosamente. Tô empolgado porque é muito bacana o que ele consegue fazer. Vou limpar essas áreas, estou aqui de volta na primeira janela, que é a janela do dono do arquivo. Vou lá de novo em dados, páginas e intervalos protegidos e vou adicionar uma página ou intervalo. No caso, eu quero agora controlar intervalos específicos. Então eu vou começar dizendo aqui, olha, na página 1, eu quero a coluna C inteira, que é dessa forma que eu quero fazer, e você poderia mencionar uma célula específica. Nesse caso, eu estou mencionando a coluna inteira porque eu quero que o aluno 1 faça a bagunça que ele quiser ali na célula. E na hora de, nas células daquela coluna, e na hora de definir permissões, é que a brincadeira fica bacana. Ops. Desculpa, é C2.C. É dessa forma que você menciona a coluna inteira. E na hora de definir permissões, eu digo, olha, eu sei que para mim o aluno 1 é esse cara aqui do meio, ó. Esse cara aqui do meio. Então, eu vou tirar esse outro aluno, que é o aluno 2, da permissão de conseguir editar qualquer conteúdo ali na coluna C. E eu vou clicar em concluído. O proprietário ele precisa ter, não tem o que fazer, certo? Vou clicar então em concluído. Alterações foram salvas. Maravilha. Então eu vou lá agora, sem ir na frente. Na verdade, eu não dei um nome para esse cara. Proteção. Sempre dê nomes para todas as referências de qualquer operação que você criar, porque quando você voltar, você vai saber por que você fez aquilo. Proteção do aluno 1. Concluído. Vejo aqui na lista de nomes e faz sentido porque que eu estou protegendo aquilo. Vou naquela primeira janela, aluno 1. Eu vejo que eu
consigo editar. Ainda posso fazer bagunça, por exemplo, no aluno 2. Porém, mas como eu configurei esse intervalo só para o aluno 1 configurar, eu vou tentar lá ir lá na janela do aluno 2 e eu vou bagunçar a vida do aluno 1, né? Vou até navegar até lá e vou dar um ops, não consigo mais, porque eu protegi aquele intervalo somente para um usuário específico conseguir acessar. Claro, o dono da planilha e o usuário. Agora, esse aluno 2 não consegue mais bagunçar com a vida do aluno 1 e eu vou fazer a mesma coisa para o aluno 2. Vou voltar na janela do proprietário, eu vou criar mais uma proteção, eu vou dizer que é de intervalo, agora é da coluna D. Essa é a proteção. Erros de digitação do aluno 2. Definir permissões, no caso o aluno 2 é esse cara que está aqui embaixo, então eu vou tirar o direito do aluno 1 de fazer isso. Vou dar um concluído. Vou fechar essa área. O professor, que é no caso o proprietário, ainda tem acesso total a isso, certo? Mas eu vou apagar aqui. Vou lá no aluno 1, tentar fazer alguma coisa que eu não posso. Não posso mexer nas colunas do professor, posso mexer na minha coluna, e agora eu vou tentar bagunçar a vida aqui do aluno 2. Já não posso mais porque as permissões estão definidas somente para aquela conta do aluno 2 conseguir mexer nessa coluna. Então, se tudo der certo e tudo for feito da maneira correta, eu posso ir lá na janela da conta do aluno 2, marcar a minha presença, e se eu tentar bagunçar a vida do aluno 1, eu vou receber essa janela de erro. No caso, eu protegi as colunas, mas eu poderia proteger, por exemplo, só a célula específica. Se eu poderia ter a lista de dias, por exemplo, aqui, de todas as aulas que teremos, e ir protegendo, e ir, por exemplo, liberando acesso dia a dia e protegendo todo o restante conforme os dias forem progredindo. É claro, a lista de presença é somente um exemplo de como você pode aplicar esse tipo de proteção. Eu usei isso aqui como uma cobaia para mostrar essa funcionalidade, mas aí, na tua necessidade de negócio, no teu dia a dia, com certeza você vai descobrir alguma aplicação muito poderosa e flexível que o Google Planilhas, através desse tipo de permissão, vai conseguir dar para você. Acredito que demonstrei tudo que eu queria demonstrar com esse tutorial. Enfim, é um dos recursos que, mais uma vez, o Google Planilhas, por ser baseado totalmente web, ele se destaca porque nasceu basicamente baseado em identificar qualquer usuário que está mexendo naquela planilha, que o Excel com certeza vai chegar lá, mas ainda não está nem um pouco perto de chegar a fazer algo tão flexível e poderoso, configurado para usuários sem ajuda, por exemplo, de um administrador de rede, esse tipo de coisa. Você, através dessas funcionalidades do Google Drive, com alguns colegas de trabalho, ou, por exemplo, algum projeto que você está começando agora, você já poderia começar a fazer esse tipo de brincadeira. Ou com um cliente, pensa nas possibilidades, na flexibilidade que a ferramenta do Google está fornecendo para você. Exclusividade do Google Planilhas, pelo menos nesse nível de facilidade. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, fica à vontade. Acho que a funcionalidade foi bem bacana. Se inscreve para saber das novidades, mas dá joinha, não dá dislike não. E muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Nem sei o que eu vou falar no próximo vídeo, mas enfim.